Boa tarde, pessoal. Gabi Grimaldi aqui. Eu sou mãe do Ada, esposa do Roman. E a gente está fazendo uma semana de lives. Esperar um pouquinho. Oi, oi, oi. Oi, Carol. Oi, Fê. Dando início a mais um encontro. Hoje a gente vai conversar com a Rosângela Jacomin. Ela é consultora de organização para mães e para crianças. E eu vou deixar ela falar um pouquinho mais sobre quem é ela para vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre a organização da casa, o quanto é importante essa rotina de organização para toda a família e como ela faz a nossa vida fluir mais facilmente. Deixa eu chamar ela aqui. Opa, abri outro tópico aqui. Rô, se você quiser tentar pedir para participar... Ah, não, achei. Deixa eu ver se eu consigo colocar o tema. Para mães e crianças. É. Oi, Oi, Rô. Gabi, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Está me ouvindo bem? Tudo bem por aqui também. Graças a Ah, Deus. que bom, que bom. Estou feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. Obrigada por aceitar. É Obrigada. verdade, Carol. Carol falou aqui, eu não tenho rotina. Eu não tenho crianças, aliás, mas é sempre bom aprender a ter rotina. É isso Na aí. verdade, assim, a rotina para criança, ela é essencial, mas assim, uma pessoa também precisa de rotina, mesmo uma mãe não, uma mulher, né, que não tenha filhos também precisa de rotina, porque eventualmente tem o seu trabalho fora, né, tem as coisas para fazer em casa, e se não tem rotina, não flui. É verdade. Nós vamos falar mais sobre Bom, isso, né? Tô aqui atropelando. imagina, eu só ia falar para a gente começar com a sua apresentação e falar um pouquinho quem é você, de onde você se inspirou a trabalhar com organização, enfim, conta pra Legal. gente.
Você Bom, também é primeiro mãe? quero. Eu sou mãe, eu tenho dois filhos, eu tenho a Luísa, que tem 3 anos, e o Davi, que tem 7 anos. E eu trabalhava no mundo corporativo até o ano passado, eu sou formada em tecnologia e eu sempre trabalhei com tecnologia, é uma área que eu amo demais. Era gestora de tecnologia numa empresa aí de varejo. E aí, o ano passado eu resolvi mudar realmente a minha vida, assim, mudar, me dedicar um pouquinho mais à minha família, aos meus filhos, eles estavam crescendo e eu planejei uma transição de carreira. Até então, eu não planejei trabalhar efetivamente com organização, mas organização é algo que sempre teve presente na minha vida. E aí, buscando conhecer um pouco mais, né, até me autoconhecer mesmo, eu participei de um programa de coaching para mães, e aí aquela coisa da descoberta, e a organização sempre teve ali muito presente na minha vida, e eu descobri que eu poderia ensinar outras mães a se organizarem, porque na minha vida profissional e na minha vida pessoal, a organização estava ali, né? E aí as pessoas sempre chegavam assim para mim e falavam: Nossa, como que você consegue dar conta, trabalhar fora com 2 crianças? Seu trabalho na área de TI já é uma área assim meio doida. Como é que você consegue? E aí eu fui entendendo que a organização me ajuda muito nisso, né? E aí eu fui me capacitar, na verdade, mais. E hoje eu atendo mães. Aí eu direcionei para mães, porque é algo que eu comecei a estudar mais e é o meu dia a dia também, né? E eu Uhum. vejo a importância da organização na vida das mamães, na vida das crianças. Então eu acabo atendendo as mamães para organizarem os espaços e muitas vezes até criarem e organizarem as rotinas, tanto das crianças quanto das mamães. E além disso, eu também faço, como eu tenho esse back-office corporativo, né? Então eu também faço palestras de organização e produtividade para empresas, porque, né, a organização ela está presente em todos os momentos ali da nossa vida, né? Se a gente conseguir de fato entender a organização como algo bom e não como algo que vai dificultar, a gente consegue ter muito sucesso. Então aí, Legal. e muita produtividade. Então eu uni esses dois assuntos e quando eu vou para as empresas, eu falo muito nesse aspecto da organização e da Que legal. produtividade. É, Matheus aqui tenho. mandou: Oi, Gabi, lembra de mim? Claro que eu lembro, Lembro de Matheus. mim. Ai, que legal. Matheus é um ex-aluno e ator. Também precisa de muita organização na rotina, hein? Ai, que legal. Dá Vamos tempo de falar sobre isso estudar, aqui, né? trabalhar quando é criança. É, então. É, é dureza. Eu acho que assim, agora que a gente está, né? Esse ano foi um ano muito atípico, né? E aí, de repente, todo mundo se viu em casa e as pessoas começaram a olhar para a sua própria casa de uma forma diferente. E aí as mamães ainda mais, né? Porque as mamães elas estavam em casa com as crianças em casa, né? Muitas mamães não tinham, ficavam o dia todo no trabalho, ou as crianças ficavam na escola uma parte do período, e de repente estava todo mundo em casa. E aí, como é que a gente faz? Né? Assim, é É. algo que sem rotina fica muito difícil e muito estressante. E aí não fica saudável, né? E a rotina ela ajuda muito nesse sentido. E a rotina não é para ser chata, né? Ela não é para ser fixa ali, ela não é, ela tem que ter uma flexibilidade para que as coisas possam acontecer, porque assim, imprevisto sempre acontece, né? Aliás, é o que mais acontece, são imprevistos. E aí, se você tenta fazer a rotina muito rígida, você não tem espaço para o imprevisto, e aí sim ela fica uma coisa chata. Mas quando a gente trabalha a rotina com um pouco mais de método, você vai vendo que a rotina ela é essencial para você, entendeu?
Eu tava Sim. adorando esses coraçõezinhos, gente. Continuem com os coraçõezinhos. Olha, Rô, eu confesso que eu gosto de organização também, é um tema que eu gosto bastante e, enfim, sempre esteve presente na minha vida também. Acho que por certa influência também dos pais, Sim. mas realmente depois da maternidade, rotina é uma coisa que meio que não, tipo, não andou mais junto, sabe? Organização com rotina Sim. meio que deu aquela quebrada. Acho que acontece com Sim. muitas mães e muitas pessoas em geral, com a questão da pandemia também que você falou, né? Deu uma atropelada Sim. aí na rotina de todo mundo. E, inclusive das Exatamente. crianças, principalmente, né? É. Eu vejo os meus sobrinhos tentando dar conta de estudar, se concentrar aí dentro da rotina dos pais também, tentar se inserir na rotina de outra pessoa. Fica uma coisa meio bagunçada, né? Uma coisa que a gente É. precisa dar importância também. É verdade. E eu queria que você dissesse com relação a essa coisa bagunçada, e o pessoal que está aí também, se quiser comentar, qual que é a maior dificuldade de vocês para manter as coisas em ordem, para conseguir manter uma rotina? Quem quiser comentar, pode comentar. E, Rô, quais que você já viu que você pode trazer aí para a gente ver se a gente também comparar com o nosso dia a dia, se a gente também tem essas dificuldades na nossa rotina, É na nossa assim, o que organização. eu vejo, né? Assim, a pessoa tá ali sempre cansada, né? Então, assim, são dificuldades, né, para se manter uma rotina. Além de ser dificuldades, é a foto clara de quem não tem rotina, né? Então, se a pessoa tá ali sempre cansada, né? Parece que o dia precisava realmente ter mais de 24 horas, não tem dificuldade de definir prioridades, perde às vezes compromissos, né? Não sei se já aconteceu aí com vocês. É, Eu comentei, Rô, dificuldade. só um parênteses. Oi. Eu comentei nessa segunda-feira com um aluno meu, eu falei, nossa, eu precisava que hoje o dia tivesse 30 horas. É normal, todo mundo às vezes já teve esse momento aí, né? Todo Olha, mundo. fazia um tempo que eu não tinha, viu? É, Mas pode do nosso e aí, controle às vezes, né? assim, e às vezes, assim, para quem tem criança, né, perde totalmente o foco, tipo, hora de dormir, principalmente, né? Aí, assim, vai dormir muito tarde a criança, não consegue se concentrar direito, né? Fica muito agitado. Não sabe, a mamãe ali não sabe por onde começar, né? Não sabe o que que eu faço primeiro. Outro dia eu estava atendendo uma mãe e estava fazendo uma consultoria para a rotina. E aí ela falou assim, Rô, eu não sei se eu brinco com meu filho, se eu lavo a louça, se eu passo roupa, se eu limpo a casa, se eu trabalho, sabe assim, se eu faço uma reunião, eu não sei o que eu faço primeiro. Nossa, que coisa, hein? Porque vem aquela coisa da culpa também, sabe? Porque se a criança tá em Sim, casa, aí você fala, eu não vou brincar com meu filho. Só que também a gente não precisa brincar toda hora com a criança. Tem que ter, assim como a gente precisa exatamente. da rotina, eles também precisam da rotina. E na rotina não tem brincadeira toda hora, né? Tem um horário para tudo. Então, essa dificuldade ela é muito presente. E aí, essa mãe me falou isso. Aí a gente, né, estudou direitinho o caso dela, construiu direitinho as rotinas domésticas. Então, assim, quando a gente fala de rotina, a gente fala de vários tipos. Mas voltando aqui, porque eu me empolgo nesse assunto. Que Não, mais? fica à vontade. Que mais, assim, que as pessoas relatam, né? Ai, não sabe por onde começar, tá ali super sobrecarregada, né? Tem muita iniciativa, às vezes a pessoa fala, nossa, vou começar a organizar alguma coisa, vou começar a organizar meu armário. Aí vai lá, tira tudo, bota em cima da cama. Aí bate o desânimo, porque é muito difícil depois botar tudo no armário. Aí você tem filho do lado puxando a saia, né? Mamãe, não dá, não dá. A nossa rotina não, a nossa vida de mãe não permite esse tipo de situação. Então a gente tem que ter outras formas, né? De driblar esse assunto. O que mais? A gente esquece, às vezes, de cuidar da gente,
né? Porque fica lá pensando só nos outros, só nos outros, só nos outros, e a gente esquece do nosso cuidado. E esse negócio, às vezes, quando a gente fala, não, agora eu vou começar. Daí começa, só que aí não termina. Eu até publiquei essa semana um post falando que a pessoa às vezes tem muita iniciativa e pouca acabativa. E até um termo que eu usava no mundo corporativo. Eu sempre falava para as pessoas que trabalhavam comigo. Gente, não adianta iniciar um monte de coisa e não terminar nada. Precisa iniciar? Sim, você precisa ter a iniciativa para iniciar. Mas você precisa ter meta para finalizar. E precisa querer isso. Nem que você tenha que fazer um pouquinho por dia, doses homeopáticas. Porque você precisa se entender ali, se conhecer para saber o que você consegue fazer. Então, assim, essas são situações que eu sempre ouço, né? Das dificuldades, né? Por que eu não consigo? Por que é tão difícil para mim, né? Então, são coisas que eu sempre ouço aí. Tem uma pessoa aqui falando, a Daiane. A Daiane é uma querida. Tem a Fernanda aqui, elas participaram da mentoria comigo. Com a Elaine. Que legal. Obrigada por vocês estarem aqui também. São duas queridas. Sim. Eu vejo que também quanto mais a pessoa tenta fazer e faz como você falou, né? Tenta fazer tudo de uma vez, mais desanimada ela vai ficando, né? Porque daí você começa lá com as roupas no quarto, e depois você vai pra cozinha e, tipo, o negócio parece que só aumenta, né? São pequenas mudanças, né? Que a gente precisa fazer no nosso dia para incluir essa questão da rotina, na verdade, para ter rotina. Só que assim, essas mudanças, elas não acontecem do dia para a noite. Você não acorda falando, nossa, a partir de hoje minha rotina vai ser assim. Não funciona assim. Quem acha que vai ser assim, já está se enganando logo de começo. Né? Não funciona desse jeito. Porque a rotina, primeiro que ela tem que ser flexível, né? Segundo, que a gente leva um tempo para construir, para ajustar, entendeu? Então, às vezes você vai planejar de um dia, no dia seguinte você vai falar, nossa, acho que eu preciso fazer um ajuste aqui, porque não deu certo isso para mim, entendeu? E você vai ter que testar. Então, são técnicas, assim, o que funciona para mim, a minha rotina, provavelmente não vai funcionar para você. E não vai funcionar para as pessoas que estão nos assistindo. Cada um tem um. E eu brinco que a rotina da mãe, principalmente, ela é uma junção de outras rotinas. Então, primeiro a gente está falando da rotina do filho, né? Você precisa entender qual é a rotina do seu filho. Será que você sabe qual é? Será que o seu filho sabe qual é a rotina dele? Porque é importante, assim, mesmo crianças pequenas, elas já sabem que precisam ter rotina. Só que se você, enquanto mãe, não se predispor a seguir uma, eles não vão seguir, você concorda? Sim. Então, assim, eles sabem. A criança, ela por si só, ela já nasce organizada. Eu estudo muito questões de disciplina positiva, Maria Montessori, essas coisas. Então, é um assunto que eu amo. E que eu acabo associando muito com organização. E a Maria Montessori conta uma história que um bebê, ele já nasce organizado. Então, só que a gente, com o passar do tempo, a gente vai desorganizando, digamos assim, tá? Então, um bebê, ele já nasce com uma ordem natural das coisas. Então, ela conta até uma história que eu acho bem interessante, que ela fala assim, observe o seu bebê, quando ele tá lá há meses, né? Vem uma visita na sua casa e, de repente, coloca um guarda-chuva em cima da mesa. E aquele bebê começa a chorar. Desesperadamente, ele começa a chorar. E a gente, como mãe, a gente não entende bem aquela situação e acha que ele tá com fome, que ele tá com a fralda suja, que ele não gostou da visita que acabou de chegar, né? A gente acha tudo isso. E aí a gente corre para tentar acalmá-lo do nosso jeito. E aí a gente não para observar o ambiente.
que aconteceu naquele ambiente? A visita chegou, colocou o guarda-chuva em cima da mesa, a sombrinha, alguma coisa assim, e aquilo desestruturou a cabecinha daquela criança, porque aquela criança não estava acostumada com aquele objeto em cima da mesa. E o choro veio daquela desestruturação que não cabia ali na imagem que aquela criança tinha formado, entendeu? Então, assim, eu achei fantástica essa explicação. É bem Porque interessante. tem muito sentido. Assim, não sou eu que estou falando, é uma pessoa, Maria Montessori, que é uma estudiosa, uma referência, né? E assim, eu achei fantástico quando ela contou isso. E para mim começou a fazer muito sentido isso tudo. Porque realmente a criança tem uma ordem, né? E ela segue uma ordem. A Carol comentou aqui. A Carol falou, o bebê tem toque que nem eu. Fantástico. E a Natália falou que além da rotina, eu costumo agir no automático. Se eu pensar muito, eu desisto. A Natália comentou. E a Dai também falou que eu achava que rotina era chata, mas agora aprendi que é fundamental estabelecermos uma rotina para nós e para casa. Exatamente. E as crianças também, né? Exatamente. Eu gostei disso. A criança tem que estar igual eu. Fantástico. Mas você sabe, Rô, só abrindo outro parênteses aí, eu gosto bastante de arrumar coisas, né? E o meu filho, né, ele já tem 1 ano, hoje ele fez 1 ano e 2 meses. E ele guarda as coisas já. Ele já guarda as coisas, fecha com tampa a caixa. Se ele vê porta de armário ou de sala aberta, ele fecha também. Que bonitinho. Lógico que de vez em quando ele faz a bagunça dele, né? Mas ele tem esse hábito de guardar já. Sem eu ter que pedir. Olha que legal. Já, agora mesmo, antes de eu deixar ele com a minha sogra, que ela tá cuidando dele agora, ele tinha feito uma baguncinha lá, tinha um monte de ferramenta de uma caixinha de brinquedo, aí ele guardou tudo, ele mesmo, sem eu falar nada. Olha que maravilhoso. Que legal. Eu falei, não sei se é demais isso, né? Mas pra mim é bom. Não, é ótimo, porque ele já vai crescer nesse ritmo, né? A gente só tem que entender que não pode ter o excesso, sabe? Assim, aquele excesso de cobrança, que aí o excesso não é legal. Mas se ele já tem isso, até começa a tornar esse momento até mais gostoso. Porque se ele já tem, a hora que ele estiver fazendo, entra com uma musiquinha, sabe? Porque daí ele vai entender que é ainda mais gostoso. E que pode fazer parte ali da brincadeira, entendeu? Então, assim, cultiva isso. Não deixa isso morrer, cultiva. Torna mais legal ainda, entendeu? Meu marido tá brincando aqui, falando que puxou o papai. Senti um vazio aí, meio de... Só que quando não, a gente né? casou, a gente fez um acordo, porque meu marido é mais bagunceirinho e eu gosto de arrumar. E eu gosto mesmo, quando eu tô estressada, me dá uma coisa pra eu arrumar que eu já desestresso. Daí a gente fez um acordo quando a gente casou. Eu falei, olha, eu não fico brava com você bagunçar e você não fica brava comigo a ficar arrumando. Sim. E pronto, deu certo. É isso, olha que ótimo. Mas casamento perfeito. Mas é importante ajudar, né, no dia a dia. O filho ajudar, o marido ajudar. Super. O que você tem a falar sobre isso, Rô? Como é que a gente faz para envolver toda a família aí na organização? Eu diria que é essencial, sabe? Porque a gente não é mãe maravilha, nem mulher maravilha. Então, assim, exatamente. Querer dar conta de tudo, às vezes, é o maior erro, né? Porque daí a gente quer dar conta de tudo, a gente se sente culpada, o nosso serviço nunca acaba, aliás, nunca acaba mesmo. Mas quando você consegue dividir, né, fica mais leve. Esse é eu acho que não é nem dividir, né, Rô? Acho que é manter, né, de repente, a organização. Eu vi que você colocou uma vez que a gente não pode ficar... eu até citei isso daí. A gente não tem que ficar mantendo a casa arrumada. A gente tem que manter a casa organizada. Porque senão a gente vai ficar arrumando toda hora. Agora, se ela tá organizada, tudo já tem um lugar para voltar. E aprendi isso com você, viu? Ai, que delícia, que bom. É tão bom. E fica mais fácil para a família toda colaborar. Eu fico feliz, assim, porque eu juro, eu tento colocar conteúdo todos os dias, assim, sabe?
E eu coloco com essa intenção mesmo, de ajudar as pessoas, de se alguma forma alguém Sim. leu e tá servido, eu fico mega feliz, sabe? De verdade. Sim. Eu acho que E sem é querer quem isso. lê é porque já gosta, né? Mas a intenção aí é Exatamente. ajudando as outras pessoas também, né? Eu acho que é isso mesmo, assim, quando a gente, né, mantém a nossa casa organizada, as coisas voltam para o lugar mais naturalmente. E a organização, ela não está só no espaço, ela está na organização pessoal. Como é que você leva o seu dia? O que que você faz? O que que Sim. você faz por você no seu dia? Como é que você organiza os seus projetos? Como é que você organiza a rotina de doméstica ali, né, de limpeza da sua casa? Aí entra de novo na questão da rotina dos filhos e tudo mais. E aí o que acontece? É natural que as pessoas, uma vez que você está nessa vibe de organização, né, elas começam a participar também. Às vezes É até verdade. indiretamente. Uhum. Sabe por quê? Assim, a bagunça gera bagunça, né? Então, imagine a situação que você tá lá na sala e de repente você tá tomando uma água, um chá, alguma coisa, você largou um copo de café lá, de chá, de qualquer um copo na sala. Vem uma outra pessoa e se acha no direito de deixar outro copo ali. E de repente vai ter outro copo, e vai ter outro copo. E aí, quando você vê, tem várias coisas além do copo. Entendeu? Por quê? Sim. Porque assim, primeiro que você não se atentou a levar. Segundo que talvez ali, aquele não é o espaço do copo. Mas uma vez que você deixou um, outro veio e deixou dois e três, aquilo se tornou o espaço dele. Entendeu? É. Sim. Então, É verdade, Rom. Isso então é cabe para as muito empresas disso, também, né? sabe? Quando a gente fala ação. Cabe em tudo, né? Cabe em tudo, porque é o espaço, né, que você está usando de forma inadequada e vem outra pessoa e fala, se isso está acontecendo aqui, por que eu vou fazer diferente? É o efeito manada, sabe o efeito manada que Sim. acontece? Acontece isso na nossa casa, acontece sim nas empresas, né? Mesmo Então já aproveitando que a gente tocou no assunto aí da empresa, eu acho que mesmo que o trabalho tem estudos científicos que falam, né? Eu fico imaginando as pessoas que já são produtivas no meio de uma mesa bagunçada se elas não arrumassem a própria mesa de trabalho, né? Porque tem estudos científicos que falam que se você tiver um ambiente organizado, a sua cabeça foca muito mais, a sua produtividade aumenta. Então, é com importante certeza. nesse sentido também, né, para o trabalho. Existe aquele mito que tem muita gente que fala assim, eu me acho na minha bagunça. Sim. Eu não É, sei se alguém aqui fala isso. Se alguém fala, levanta a mãozinha aí para eu saber. Porque assim, tem muita gente que fala isso. Eu me acho na minha bagunça. Porque, né, tem a mesa ali toda bagunçada e fala isso. Mas, na verdade, não é bem isso. Não é que se acha no meio da bagunça. Ele até pode encontrar alguma coisa. Só que pensa, a organização não serve só para você. A organização também serve para as pessoas que estão com você. Então, de repente, você até pode achar se a gente está falando de uma mesa, você pode até achar um papel que está lá. Mas quanto tempo você vai demorar para achar esse papel? Se por alguma emergência você pedir para uma outra achar o papel, será que ela vai achar? Será que você vai é, conseguir dar as coordenadas corretas para ela achar? E é a mesma coisa a nossa casa, né? Se a gente tem tudo organizado, qualquer pessoa consegue pegar, qualquer pessoa consegue devolver. E se a gente não, tá cada coisa em um lugar, não tem categoria, enfim, as coisas, sabe assim, não tem uma casinha, fica difícil. Porque daí você vira, sabe quando você vira vale, né? A gente vira gargalo mesmo, né? E aí entra de novo a sobrecarga, entra a falta de produtividade. Tá vendo como uma coisa assim tá entrelaçada, né? Uma coisa tá entrelaçada na outra. é verdade, Rom. Você falando agora, eu lembrei de mim há uns anos atrás. Teve uma apresentação, vou contar uma historinha. Teve uma apresentação aí na faculdade.
E o grupo foi de calça jeans e eu nem tinha, porque a gente trabalha com roupa de ginástica, né? E daí eu fui com roupa de ginástica normal e tal. Chegou lá, apresentação de calça jeans. Eu falei, putz, mas precisa mesmo? E eu ia de bicicleta ainda para a faculdade. Eu falei, nossa, até eu voltar para casa, voltar não vai dar tempo. Aí eu falei, liguei para minha mãe e falei, mãe, pega para mim a calça que tá na porta da esquerda, no terceiro cabide da parte de trás. Ela levou exatamente a calça que eu queria. Eu falei, nossa, acho que eu tô paranoica. Não, mas olha que maravilhoso. Você conseguiu o que você queria, você conseguiu dar referência para sua mãe, porque estava organizado. Né? Agora imagine se o seu guarda-roupa tivesse assim, ó. Exatamente. Tudo revirado. Você acha que você ia conseguir ter essa mesma clareza? Não, né? E aposto que isso até facilitou para sua. Ih, Rô, tá falhando aqui um pouquinho. Aí, voltou. Voltou? Sim. Ah, tá bom. Voltou. Então, assim, de repente, ela poderia tentar pegar e não achar, ou então ficar te ligando, né? Falar, ai, Gabi, onde que tá Ih, travou de novo, Rô. Tá chovendo aqui. Mas não sei se é isso, né? Vamos esperar um pouquinho, ver se volta. Oi, voltou? Eu acho que eu tô te ouvindo, mas eu não estou te vendo. Voltou? Tá Deixa eu tentar travado o entrar vídeo. aqui. Mas ouvindo tá tranquilo. Aqui. Opa, quanto tempo a gente tem? Certo. Visualizar. Deixa eu entrar de novo. Guardando. Comenta aí, pessoal, como vocês são com relação à organização. Vocês mandam bem? Acha que precisa melhorar um pouquinho? Vão comentando aí, pessoal. Como eles se veem na organização. Você está me ouvindo bem agora? Eu tô, Rô. Ouvindo e bem. Ai, que bom, que bom. Então, eu estava falando da sua mãe, né? Imaginou uma situação de estresse que se ido ao seu guarda-roupa e não tivesse como levar, ela poderia ter levado a calça errada, poderia ficar te ligando toda hora. Ai, onde tá? É essa, não é essa? Sabe aquela coisa, pedir pra pessoa pegar? Se você tivesse se atrasado e ir lá pegar, sabe assim? É verdade. É isso que acontece, né? Acontece. E com relação então, a... assim, Pode falar. Não, eu ia falar que essa organização ajuda, né, em todos os sentidos ali. Exatamente, né? A Fê falou aqui, muita bagunça em casa, preciso organizar. A Daia falou, agora eu tô começando a mandar bem. Mas também passou por uma mentoria, né, Daia? Não, a Day é muito querida. Gente, vocês não têm noção de como ela me mandou, assim, as fotos dela, o quanto que ela tá... Não, ela assim, muito, muito legal. Legal. Publica no History pra gente muito ver, orgulho. Muito orgulho, de verdade. E é engraçado, né, que a gente acha, tá à distância, não vai conseguir, e de fato deu certo. Pelo menos as fotos que a gente viu e o que as meninas comentaram, eu fiquei muito feliz. Legal. Fala pra gente de onde você é, Rô, que eu nem perguntei. É verdade, né? E na minha apresentação eu esqueci. Eu sou de São Paulo mesmo. Sim. São Paulo, São Paulo? São Paulo. Eu moro, não sei quem daqui é de São Paulo, mas eu moro mais aqui na Zona Sul. Eu sou do interior, mas também sou. É mesmo? De onde? Rio Claro. Rio Claro. Na verdade, assim, eu moro em São Paulo, mas eu morei boa parte da minha vida em Vinhedo, que é também, né, mais ali para o interior de São Paulo.
Tem uma amiga minha que Então eu mora falo lá. que é. Ah, legal. Mas agora com a internet a gente não tem mais distância, né? Porque tudo ficou tão Então, próximo. resolveu, né? O mundo ficou próximo de todo mundo, né? Exatamente. Rô, fala pra gente aí como que, vou mudar um pouquinho do assunto aqui, como que você, se você puder falar, claro, como que você pode dar algumas dicas para as pessoas começarem a fazer essa organização e não só as mães ou o homem, quem for fazer a organização da casa, mas as crianças também, como que a gente pode levar elas a começar a gostar dessa coisa de organizar? É. Assim, as crianças, como eu estava falando no começo, elas já nascem com esse mindset, né? A gente é que vai desvirtuando elas no meio do caminho. Porque as crianças, elas são muito esponjinhas, né? Elas fazem o que a gente faz. Elas são os reflexos nossos ali, né? E aí, para a gente falar de um ambiente organizado, eu acho que a gente precisa atenção em 3 coisas que são essenciais. Pais conscientes, então assim, a pessoa precisa querer. A mamãe precisa querer esse, esse ambiente organizado. Então precisa começar a entender essa mudança e essa mudança precisa começar a partir dela. O que ela vai fazer? Né? Então, essa questão do conhecimento, né, de pais conscientes, desse conhecimento da organização em si. Então, por que a organização vai beneficiar meu filho? Né? Em que sentido que ela vai beneficiar? A organização, ela gera autonomia para a criança, porque imagine só, você tem lá uma criança que tem uma gaveta toda bagunçada. Qual é a probabilidade dessa criança se vestir sozinho e colocar uma roupa adequada para o lugar adequado? Qual é essa probabilidade dessa criança? E quando eu falo assim, roupa adequada, é porque assim, ok, de repente ela vai para a escola e não achou o uniforme e vai querer ir com qualquer roupa. Por quê? Porque tá uma gaveta, uma caixa, um espaço destinado para o uniforme. É, deu uma travadinha, mas vamos ver, acho que tá indo. Ih, travou. Aí, voltou. Tô, né? Vai voltar. Então, assim, esse conhecimento do que é necessário e do porquê que você vai fazer isso. Por que você vai organizar? Né? Para a criança é essencial, porque você vai garantir a autonomia dela, você vai dar mais segurança para ela, porque ela sabe onde estão as coisas, ela tem uma rotina organizada. Você prepara ela, né, para a vida, eu acho. Né? Você desenvolve habilidades motoras, uma vez que você permite que ela participe ali do ambiente, das rotinas domésticas. Né? Uma vez que você gera confiança para ela também, de falar, não, você consegue, vai lá na gaveta X e pega, entendeu? Então, assim, Sim. tudo isso você vai desenvolvendo com a organização. Então, esse conhecimento é essencial. Então, você, primeiro, você ter essa consciência de que precisa, o conhecimento do que você precisa, né? E esse ambiente preparado. Então, assim, como é que eu vou preparar meu ambiente? Será que eu vou colocar ele, eu vou organizar uma vez, vou mostrar para minha criança, eu vou fazer junto com ela? Como é que eu vou organizar os brinquedos? Eu vou deixar na altura dela, né? Eu vou deixar de um jeito que ela consiga pegar e guardar? Ou eu vou guardar tudo, vou colocar tudo dentro de um baú e vou deixar lá os brinquedos? Que aí não vai funcionar muito, porque a hora que ela quiser um brinquedo, ela vai despejar o baú, né? Então, assim, a organização, quando a gente, nessa questão do ambiente preparado, são várias coisinhas, né? Que você pensa na categorização, você pensa em fazer o descarte, entender ali o que você de fato precisa ou não precisa, porque às vezes o excesso prejudica, né?
Prejudica É. tudo. O excesso prejudica tudo. Sim, eu percebi muito isso também depois de virar mãe, quando a gente teve que fazer uma boa limpeza na casa para poder entrar com as coisas de bebê, né? Que são bastante coisas De também. bebê. E é importante você criar essa cultura de fazer essa limpeza periodicamente e na medida do possível e envolvendo a criança também, para ela já ir crescendo com isso. Porque eu vejo também muitas crianças que não tiveram essa cultura de, não digo assim, o desapego pelo desapego, mas de entender que a gente tem um espaço limitado, né? E de entender que o excesso é ruim. Então, assim, é necessário o desapego? E aí, quando a gente fala de desapego, tem várias formas, né? Tem o desapego, você vai doar, você vai vender, você vai descartar porque realmente não serve. Então, assim, tem várias formas de fazer o desapego. E aí, quando a criança, ela já cresce com esse mindset, sabe, de que em algum momento precisa fazer aquilo, facilita um pouco. O que eu vejo também são muitas crianças não tendo esse mindset e quando chegam à idade mais avançada não querem nem fazer. E ficam bravas com os pais quando fazem, entendeu? É. Eu tive uma Ai, situação, deixa bom, eu ver aqui. vamos dar um oi para Elaine. A Fê comentou aqui. Elaine é uma querida, ela tá comigo na organização. A gente tem uma Que parceria legal. de fazer a mentoria. Aí sim, ela que faz a mentoria com você. Olá, Isso. Elaine, prazer. A Fê comentou aqui, é muito difícil mudar a cultura da família. Tem que ir pequenos passos por vez. Isso é É verdade. isso mesmo. Mas o que eu vejo também, Rô, é que as crianças gostam, né, quando a gente dá esse incentivo para elas, falar, você conseguiu. Então, tipo, deixar aquela mudinha de roupa pronta para ela saber que ela vai por aquela. E ela tentar colocar sozinha, né? Deixar as coisas do banho organizadas, tudo mais fácil deles pegarem também. Depende da idade da criança, claro, né? Os brinquedos também. Eu organizo do meu filho normalmente em estante aberta ou tipo no armário de correr, que ele abre já fácil, abre e fecha, mas tudo na mãozinha ali dele. O que ele ainda não pode, porque também acontece, né, de ganhar presentes que não é adequado ainda para a idade, eu já deixo mais alto, Sim, para não ter perigo, né? sim, Então tem que ter essa sim. preocupação também. E eu penso, tipo, eu faço isso já e ele já está aprendendo. Só que eu sei que ele vai querer organizar do jeito dele também. Então eu já estou com essa consciência de quando ele Isso. começar a querer fazer do jeito dele, eu tenho que permitir também ele organizar do jeito dele, porque é o Tem. aprendizado dele também, né? Exatamente. E assim, essa consciência assim, é muito importante, Gabi. Porque assim, quando você permite isso, assim, você está falando um sim para ele, de forma que esse sim vai auxiliar, vai motivá-lo a te ajudar na organização. Porque quando você faz do seu jeito e tenta impor, não funciona. Ninguém quer impor nada, entendeu? Obviamente que assim, com criança a gente tem que ter uma delicadeza no sentido de, ok, eu ouço a sua opinião, e às vezes eles têm umas ideias meio malucas, né? Então a gente tem que ser um mediador também para saber se dá ou não dá. Mas quando não dá, explicar os motivos, né? Mas na medida que dá, na medida que você pode permitir, por que não? E saber que a organização dele vai ser diferente da sua e que não vai estar perfeito, né? Não vai estar. A gente tem que ter essa consciência. Não vai ser perfeito. Aliás, ninguém vai fazer como você faz, né? Só você faz. E isso Seu vale para marido não muitas vai coisas, né? fazer. Exatamente. Seu filho não vai fazer. Mas na medida do possível, é importante a gente permitir, sabe? Que eles. Quando eu falo com criança, né? Eu tento ouvir deles. Onde é que eles acham que tem que estar determinada coisa? É Onde é que você legal. acha que tem que estar, né? Como é que você acha que tem que estar esses dias não, né? Já há um tempinho eu tinha deixado quando eu queria que o meu filho, né, começasse a ter mais autonomia para se vestir sozinho, para escolher as próprias roupas e tudo mais, eu mudei a organização da gaveta dele, né? E aí quando eu mudei, depois eu perguntei para ele, falei, Davi, o que você achou? Ele falou, nossa, mamãe, mas tá bem melhor.
Então, assim, ele conseguiu perceber isso, sabe? Sim. E às vezes Ai, que legal. é muito bom isso. Nossa, mas tá bem melhor, ele falou. Né? Ele falou, agora eu consigo ver aqui, agora eu já consigo escolher. E assim, é gradativo, sabe? Essa mudança. E às vezes, na questão de brinquedo, às vezes ele quer colocar em um lugar que não é o lugar que eu gostaria de colocar. Mas aí a gente tenta conversar e chegar no meio termo, tá? Às vezes é em algum lugar assim, no centro da sala, onde vai passar todo mundo, onde. Então daí entram os combinados, entendeu? A gente tem que ter esse jogo de cintura, entendeu? Com a Sim. criança. Você Porque falou às do vezes combinado o aí, lugar Rô? onde. Pode falar. É, Você viu que a Nicole comentou aqui? então, assim, Isso aí. Eu e a mamãe somos muito parecidas, mas a lógica de guardar os eletrodomésticos é totalmente diferente. eu imagino, cada um é de um jeito, né? Cada um é de um jeito, assim. E a gente precisa respeitar essa individualidade, sabe? Porque é óbvio que a gente precisa ensinar, mas a gente precisa respeitar também. E aí, Sim. que eu ia falar dos combinados, né? Porque assim, uma vez que ele quer de um jeito, você quer de outro, como é que a gente faz? Não vai entrar numa disputa de poder ali com a criança que não vai funcionar, entendeu? É. Então, aí entram os combinados. Aqui eu sou a rainha dos combinados, gente. E combinado para mim é algo escrito. Dá para ter combinado de boca? Dá. Mas os combinados que são mais efetivos são combinados escritos. Sério? Que legal. Sério, sério. Assim, porque quando você escreve, você se compromete. Mas a minha criança não sabe escrever. Não tem problema. Desenha. Escreve por ela. Faça um combinado registrado, entendeu? E pode ser qualquer coisa. Não precisa ser exatamente palavra. Não é isso. Mas tente deixar aquilo visível, sabe? E aí isso faz muita diferença. Porque você pode recorrer àquele combinado sempre que alguma coisa sair fora do lugar. É como assim, vocês já viram aquela plaquinha lá dos 10 mandamentos da casa? Geralmente Não. tem umas plaquinhas prontas. Tem umas Sei. plaquinhas Já vi. prontas que tem lá 10 mandamentos da casa. Manter a Aquilo louça ali é limpa. legal. Sim. Isso, exatamente. A cama arrumada. Aquilo tá pronto. Mas você pode fazer os seus 10 mandamentos, entendeu? Mas assim, e outra coisa, combinado, pressupõe-se que são duas partes, né? No mínimo duas partes. Então, não é imposto, é combinado, né? Se a sua criança não aceitou daquele jeito, a gente precisa entender e refazer o combinado. Por exemplo, aqui a gente tem um combinado de não assistir TV na hora das refeições. Esse era um combinado. E o combinado, gente, assim, não é porque você escreveu uma vez que nunca mais você vai rever. Não, você pode rever isso no minuto seguinte. Não deu certo. Sim. Né? E também tem a questão da flexibilidade, né? Isso, exatamente. E aí esse combinado, ele durou por bastante tempo, assim, aqui em casa. Mas teve um dia que meu filho tava querendo muito assistir TV. Muito. E aí, e a gente ia jantar. E aí eu falei, Davi, olha só, o nosso combinado é que você não assista outras coisas, a gente converse, né? Coloca o papo em dia ali. Sim. E ele não estava aceitando aquela situação. Daí eu recorri ao que estava escrito. Olha lá, vem cá um pouquinho, vamos ver. A gente combinou desse jeito, tá escrito aqui. E aí ele falou, mamãe, mas eu não gostei. Ele manifestou, ele não gostou. E aquele dia a gente não assistiu TV, mas eu senti que estava travando ali, entendeu? E eu deixei. Aí no dia seguinte, ele veio comigo e falou, mamãe, eu não gostei. Eu não gostei. Eu falei, tá bom, Davi, você não gostou. E você tem alguma sugestão? E aí, na época, isso foi o ano passado. E aí ele estava indo para a escola. Eu estava levando ele para a escola e ele manifestou essa questão. Aí ele falou, não tem. Eu falei, tá bom, então eu também não tenho agora.
mas você vai para a escola e quando você voltar da escola, a gente volta nesse assunto. Tá bom. Daí, quando ele voltou da escola, a gente voltou no assunto. Eu falei, Davi, vamos conversar, né? Não tá sendo legal para você? E ao mesmo tempo que o fato de não ter a televisão é pra gente poder ter um diálogo, pra gente poder, né, interagir ali, tá? Você fica na escola uma boa parte do tempo, a mamãe quer ter esse contato com você e a televisão atrapalha nesse sentido. Você pensou? Ele falou assim, eu não pensei. Falei, eu pensei, eu acho que a gente poderia flexibilizar. O que você acha de uma vez por semana a gente ter televisão? Aí ele pensou, e aí ele falou assim, mamãe, e se fossem 2 vezes na semana? Ele quis negociar comigo. Já é negociador. Eu falei assim, ele é muito. Eu falei assim, tudo bem, pode ser 2 vezes. Desde que seja assim, que não sejam as 4 refeições, né? Almoço e janta dos 2 dias. Pode ser um dia no almoço e o outro dia na janta, por exemplo. Ele falou, não, pode ser 2 dias. Tá bom, então. E eu falei, então vamos reescrever. Aí ele mesmo, engraçado, daí ele mesmo falou, mamãe, então vamos reescrever lá no nosso combinado, que agora eu tenho 2 dias de TV. Que legal. É legal, né? Achou um equilíbrio aí. Achou o equilíbrio. E é isso, sabe? Não precisa ser aquela coisa rígida, né? Mas precisa acontecer. Os combinados precisam acontecer. E assim você vai introduzindo algumas coisas na rotina das crianças. Então, desde arrumar a cama, de guardar os brinquedos, né, de participar ali, de repente, se a criança já tem tamanho suficiente, de arrumar uma mesa para refeição. Tudo isso você vai interagindo. Vai dar sempre certo? Não. São crianças, às vezes eles não estão afim. E às vezes a gente, como adulto, às vezes não está afim, né? Então, bastante vezes. Relevar. Mas não pode ser aquela coisa do... Sabe assim, sempre ser a exceção. Estar afim é sempre... eu nunca tô afim. Não dá pra ser assim, porque daí alguma coisa tá errada, né? Se a criança nunca tá afim, é porque não tá legal pra ela. Daí a gente precisa investigar. Né? Então, assim, eu acho que essa consciência, esse ambiente, esse conhecimento para ter as tratativas facilitam muito a organização do ambiente, porque daí elas colaboram, você fica menos cansada, menos estressada, o seu dia flui, né? Você passa a ter rotina e aí as coisas começam a fluir de uma forma melhor. Sim. Fica mais fácil, né, Rô? Fica. Rô, E é legal. E para os adultos? Oi. Como é que você diria? Por onde começar? Para quem quer dar esse primeiro passo, por onde começar? Começa, sei lá, por coisinhas pequenas, provavelmente, né? Mas o que você costuma sugerir? Eu vejo um pouco, não sei se tem a ver também, né, para você. Esqueci o nome da mulher, daquela do Isso Me Traz Alegria. Eu até li o livro dela. Da Kondo. Da Mary Kondo. Mary. Mas ela tem uma ordem de como começar as coisas, como fazer e tudo mais. Eu não sei se você segue a mesma ordem ou não, mas foi o que eu li, né? E o que você sugere quando você faz as suas mentorias e tudo mais? Claro, falando brevemente, só pinceladas, tá bom, gente? Quem quiser, entre em contato com a Rô. Mas o que você sugere? Imagina, gente, eu sou de falar mesmo. Para quem quer começar de fato, assim, né? Que quer tomar iniciativa. De sentir que é capaz, Cada caso é um caso. Acho que não dá para generalizar. Entretanto, eu acho que tem alguns caminhos aí, tá? Eu gosto muito do método da Mary Kondo, só que eu acho que tem um passinho antes de começar, porque assim... Eu acho que o pessoal nem conhece, viu, Rô? Eu citei para você, só para você entender a minha pergunta, mas o pessoal acho que nem conhece.
A Mary Kondo, ela começa, ela, assim, vou generalizar o método dela, tá? Porque é muito profundo, mas ela, de Sim. forma geral, ela sempre começa com a questão do desapego, né? Então, e ela é a favor de fazer tudo junto, assim, tudo ao mesmo tempo, sabe? Uhum. E eu vejo que no nosso dia a dia isso não funciona. Então, assim, ela é a favor de pegar um guarda-roupa É, e é o despencar que ele, você fazer falou, né? tudo Que a pessoa junto. acaba desanimando. É. Então, assim, se a pessoa não tem um apoio ali muito próximo para colocar junto, é mais difícil. Então, assim, e na prática, o que eu vejo, assim, de trabalhar com mamães, é que na prática a gente não tem um tempo para organizar tudo de uma vez só, sabe? A gente precisa dividir. Exceto se você, contrata uma profissional para fazer por você, mas é diferente, entendeu? Sim. É muito Uhum. diferente. E mesmo uma profissional para organizar um closet, por exemplo, às vezes leva dias. Sim. Não é uma tarefa simples, sabe? Leva dias mesmo para fazer isso. E aí, É, e quando só um você está fazendo parênteses, Rô. sozinha, Só um parênteses, por que que oi? eu chamei a Rosângela, pessoal? Porque se você contrata alguém para fazer para você, é pelo que eu vejo por experiências de amigas, de alunos. Quando você contrata, você não aprende. Então, logo você já tem que contratar de novo, de novo, de novo. Exatamente. Então, a ideia é aprender e É isso aí. conseguir manter, conseguir levar isso para sua vida. Pode continuar, Rô. É isso mesmo. Na verdade, assim, quando eu comecei a trabalhar com isso, o meu objetivo sempre foi ensinar. Sempre foi, por meio das consultorias, assim, poder passar a informação. Porque eu acredito nessa forma. Quando a pessoa, de verdade, ela aprende a fazer com ela aprende a fazer com quem está próximo dela, ela aprende a organizar as próprias coisas, né? Aprende a organizar o quarto e vai organizar de repente a cozinha, que é outro ambiente diferente, mas ela aprende o conceito. E aí fazer fica mais prazeroso, entendeu? E vai fazer do jeitinho dela, né? Sim. Eu trabalhei muito pouco com organização presencial, né? Sendo bem verdadeira aqui, eu fiz muito pouco organização presencial sozinha. Sabe aquela que eu ia na casa das pessoas e fazia pela pessoa? Até já fiz, mas eu prefiro a questão da consultoria onde eu possa, né, agora com a mentoria também, onde a gente possa, sabe, dar o caminho das pedras, pegar na mão e falar, vamos junto, deixa eu te ensinar, Sim. né? Então, foi legal esse parêntese, porque, né, é bom as pessoas terem essa visão mesmo. E aí, Sim. voltando na questão da Mary Kondo, ela tem isso, né? Não que esteja errado, eu só acho que precisa avaliar o momento de cada pessoa para fazer esse tipo de coisa. Agora, o desapego é algo que é fundamental, sabe? Você precisa fazer isso, precisa começar por ele. E aí, quando você começa a desapegar, vem uma série de coisas que estão ali junto. Porque daí você... Não existe só o desapego físico. Então, você começou a desapegar, você vai organizar sua gaveta de blusinhas. Então, quando você começar a mexer nela, muitas vezes você vai começar a desapegar de emoções, de pensamentos, sabe? De sentimentos. Então, é aquela organização física contribuindo para a organização interna. Uhum, é Entendeu? Porque, na verdade. verdade, a bagunça, ela tá externa. Mas o que precisa organizar é internamente. É verdade. Acho que deu uma travada aqui de novo. Voltou? Voltou. Acho que foi o meu dessa vez. É. Então, assim, a gente pensa muito nisso, né? Na questão do desapego, que ele é importante. Mas antes mesmo do desapego, eu entendo que a pessoa precisa começar a se organizar. O que ela vai fazer? Porque até mesmo para fazer o desapego, ela precisa começar a fazer um planejamento. Então, Uhum. assim, como é que a pessoa começa? Porque senão fica perdido, sabe? Assim, ela quer fazer tudo e não vai dar conta. Então, tem que começar aos pouquinhos, mas tem que começar com esse organizar meu guarda-roupa.
Meu guarda-roupa tem, sei lá, 4 gavetas, travando. 2 portas. Ah, travou aqui. Mas eu tô te ouvindo, travou a imagem. A gente tem mais uns 5 minutinhos, Ron. Mas vamos dar continuidade, Jura, já vamos tá lá. acabando. Passa muito Tá? rápido. Foi rápido. É, E aí? então, esse planejamento do que fazer, né, em cada dia. Então, você tem um guarda-roupa lá com 4 gavetas e 2 portas. Será que eu dou conta de organizar uma gaveta por dia? Né? Ainda? Tudo não dá, mas uma gaveta por dia de repente dá. Então, assim, tem que entender o que você dá conta. E aí ir começando Sim. dessa forma, sabe? Aos pouquinhos. É melhor você fazer um pouquinho hoje, todo dia um pouquinho, do que não fazer nada. E ficar só reclamando da vida. Entendeu? Exatamente. Rô, Eu pra não sei se gente ir alguém aqui tem encerrando. alguma dúvida, né? É verdade. Manda aí, Acho que pessoal. não. Se tiver Legal. dúvidas. Eu vi que a Marta entrou, não sei se ela ainda tá, mas. We are to speak about organization of home, Marta. Só para introduzir ela também. Legal. Para ir finalizando, Rô, como você iniciou até, né? O importante é a gente organizar a nossa rotina. E daí vale para todas as coisas realmente da nossa vida, né? Organizar a rotina para fazer tudo, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, planejar de preferência o dia aí antes de você dormir, ou planejar a semana toda também é melhor ainda, porque daí você não vai ter tantas surpresas quanto a gente já tem no dia a dia, né? Acho que cabe. E uma frase sua mesma, Rô, que eu peguei para a gente finalizar também e você comentar um pouquinho, é que não é a falta de tempo que nos persegue, é a falta de organização. E eu achei que essa frase cabe para tudo mesmo também, né? Tanto para fazer atividade física, como para organizar a casa, organizar a rotina com os filhos. Fala aí um pouquinho sobre ela para a gente vai encerrando. É que, na verdade, todo mundo tem 24 horas, né, gente? Todo mundo tem 24 horas. Então, assim, quando você consegue entender o que você vai fazer no seu dia, né? Faz esse planejamento, as coisas fluem e você consegue executar. Agora, quando você não tem isso, fica mais difícil. Né? É por isso que eu sempre falo isso, né? Não é a falta de tempo mesmo. Né? Tempo, todo mundo tem o mesmo tempo. É como você planeja o seu tempo. Né? E às vezes o tempo, ele é curtinho, mas às vezes em 2 minutos dá para você fazer tanta coisa. Se você, sabe, assim, tem aquele foco, Sim. dá para fazer muita coisa. É verdade. Foco, disciplina. Não é fácil, tá? Eu não tô colocando, nossa, é fácil. Não, mas é possível. É isso que eu quero deixar. Né? É possível a gente fazer. É possível a gente, né, ter essa transformação aí quando a gente começa a fazer. Sim. E o legal é que se você começa devagar, se você começa com pequenas mudanças, né, como a Fernanda comentou aí no momento e você também, a gente vai vendo que a gente é capaz e daí a gente vai querendo mais, porque é gostoso a gente se sentir capaz de fazer coisas, né? Nossa, com certeza. É muito bom. É muito E bom. isso vale para as crianças E também, aí você né? vai ser, e aí você vai sendo exemplo, né? Você vai sendo exemplo. É a história do copo. Né? A história do copo, que é se você não vai deixar, seu filho não vai deixar, seu marido não vai deixar. E se deixar, alguma coisa vai passar a incomodar, sabe? Pode ter certeza. Alguma coisa vai passar a, sabe, não fazer sentido. Você vai olhar para aquilo e às vezes é aquela bagunça inconsciente. Você passa, alguma coisa está te incomodando, mas você não sabe o que é. E quando você vai investigar, né? Quando a gente passa por esse processo de investigação, com esse outro olhar, você vai entender que é alguma coisa que está fora do lugar. É a história da criança. Lembra da criança que eu contei no começo? É a mesma coisa. É a história da criança, que a ordem, ela tá ali, tá com a gente. E aí, quando você vai saindo disso, alguma coisa incomoda. E vai acostumando também, né? Incomoda, mas também acomoda. Então é importante a gente tentar se policiar nesse sentido de manter uma rotina, uma organização, né? Mas aí é onde o estresse aparece. Exatamente. Aí entra em outras Gente, questões passou também, muito né? rápido. Passou.
Passou muito rápido, Gabi. Eu ficaria aqui, ó, a tarde toda falando. Que bom! Muito bom. Mas, pessoal, a Rosângela é uma ótima profissional. Provavelmente eu não conheço a Elaine, mas que trabalha com ela também deve ser uma ótima profissional nessa área. Eu já dei uma olhada, eu já vi que é também, né? Senão não indicaria. Mas Ela é uma quem quiser, procura aí pelo Instagram dela, Organize Now. E olha um pouco mais o conteúdo, entre em contato com ela. Pode falar, Rô. Até para falar, Gabi, a gente está com uma nova turma de mentoria começando. A gente começa no dia 9 de novembro agora. E aí, quem tiver interesse, o link tá lá na minha bio, né, para se inscrever. E assim, quando a gente faz um programa em grupo, é muito bom, porque existe esse incentivo mútuo, né? O que você faz incentiva outra pessoa. E a gente tá junto, como nós somos em duas, né? A gente tá muito próximo para acompanhar mesmo. E eu falo, para pegar na mão. A gente quer ver essa menina saindo, falando, olha, consegui. Né? Se a gente pudesse dar um papelzinho ali falando, nossa. Exatamente. Então, a gente está com essa nova turma começando e quem tiver interesse é só me procurar lá, ver o link que tá na bio, procurar de repente a Elaine, enfim. Legal, Rô. Tá bom. Isso aí. Bora pra só tenho a agradecer. Muito obrigada. E se tiverem alguma dúvida também, quiserem mandar no meu direct, eu sou super à disposição, enfim. Isso aí. Obrigada, Rô, de coração. Obrigada pela colaboração, pela contribuição. Obrigada, eu que agradeço. Valeu, Rô. Até mais, gente. Obrigada. Até. Tchau, tchau. Tchau, Rô. Tchau. Bom, é isso, pessoal. A gente conversou um pouquinho aí sobre rotina, organização da casa. Falamos aí um pouquinho sobre a organização da mãe, do pai, das crianças, como inserir as crianças nessa organização. Realmente não é só para mães. Como a Rosângela comentou, ela também trabalha fazendo palestras para as empresas, que também é muito importante. Enfim, um pouquinho sobre organização. Se você conhece alguém aí que gosta desse tema também, manda para a pessoa assistir também, dá uma curtida aí pra gente. E é isso, bora seguir ela aí, quem gostar do tema, quem gostar do assunto, quem tiver a fim de saber mais sobre isso, procura também o Instagram da Rô. E essa semana a gente conversou um pouquinho na segunda-feira sobre como o Theta Healing pode ajudar as mães, na terça-feira como a psicologia perinatal também pode ajudar nesse processo da maternidade, tanto antes como durante e depois. Na quarta-feira, ontem, a gente conversou um pouquinho sobre a ganho, a recuperação da autoestima aí das mães, tanto na gravidez como no pós-parto, como se cuidar também, lembrar que você é mulher acima de mãe e a importância disso, né, pra gente, pra nossa confiança, pro nosso empoderamento. Hoje a gente fez esse encontro aí com a Rô, de organização, e amanhã de manhã, às 9h30 da manhã, a gente vai ter um encontro com uma Nutri Morgana. E ela vai falar um pouquinho aí sobre a alimentação da mãe, porque normalmente quando o nosso bebê nasce, a gente quer saber da introdução alimentar, quer saber tudo sobre o bebê. E a gente quer falar um pouquinho sobre a mãe também, o que a mãe pode fazer para se alimentar melhor, tanto na gestação como após ela. Certo? Então, espero por vocês amanhã às 9h30 da manhã. Quem curtiu o assunto, dá um gostei aí, um coraçãozinho, manda para as amigas, manda para os amigos. Para qualquer pessoa aí que goste também desse assunto ou que você acha que precisa ir organizar a vida, se quiser marca aí nos comentários um amigo que você acha que pode estar gostando e dando esse primeiro passo, tá bom? Obrigada pela presença, pessoal, e até amanhã!